Olá! Na aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de ortografia. Vamos falar sobre S, SS e iniciaremos o estudo das classes gramaticais. Veremos artigo hoje. Primeiro nós estudaremos a ortografia. O que é que nós temos aqui? Um pequeno texto. Vamos fazer a leitura e observar. Aqui é uma piada, no caso, né? Vamos observar a respeito do que o texto fala. Vamos lá. Cedinho, o menino chega para a mãe e diz: Nossa, como estou cansado! Como pode estar cansado? Você acabou de acordar. É que hoje eu tive um sonho muito pesado. Então, a gente tem aí esse texto. A gente pode observar que, ao longo desse texto, o que é que nós temos? Algumas palavras que foram escritas com a letra S. Justamente, como a gente vai começar o nosso estudo sobre ortografia, quais letras seriam essas? Quais palavras, no caso? Nós temos aqui essas palavras destacadas com vermelho. Nossa, cansado, sonho, pesado. Observe que em algumas palavras, no caso, em uma palavra eu tenho um S duplicado, em outra o S tem um som de Z, o S vem no começo, vem no meio da palavra, enfim. A gente vai observar isso. Aqui a gente tem o S no início das palavras. Quando a gente tiver essa letra no início da palavra, o que é que diz aí em vermelho? Terá som de S. Ou seja, toda vez que essa letra vier no começo, ela vai permanecer com o som de S. Aí a gente tem esses exemplos: sapo, sorvete, sacola. Vamos lá. Observe que a letra S agora ela não está mais no começo, ela está no meio da palavra, digamos assim. E o som dessa palavra, como é que funciona? Vamos fazer a leitura. S no meio das palavras, depois de consoante, também permanecerá com som de S, não é? Olha aí em vermelho, terá som de S. Então, você tem essas três palavras aí. A letra S ela vem depois de uma consoante e vai permanecer com o mesmo som, o som de S. Vamos fazer a leitura das palavras. Inseto, cansada, diversão. Novamente, inseto, cansada, diversão. Já aqui, a gente também, tem o som do S, só que com uma pequena diferença. Essa letra, ela aparece o quê? Duplicada, ou seja, tem duas letras S. Então, toda vez que eu tiver SS no meio das palavras entre vogais, como nesses exemplos, o som permanecerá também, o som de S. É o que diz aí em vermelho, terá som de S. Vamos fazer a leitura das palavras. Professor, vassoura, 60. A gente tem duas vogais. SS, no caso, entre duas vogais. No caso, permanece o quê? O som do S mesmo, como tem aí nesses exemplos. Agora, a gente vai ver um caso diferente. Quando eu tenho S, entre vogais também, com som de Z. Agora, perceba que aí a gente só tem uma única letra, ao contrário da outra. Então, é uma diferença que a gente já pode observar. A gente tem aí, a letra S com som de Z. Quando é que a gente vai ter essa situação?
quando vem apenas uma única letra entre duas vogais. Aí nós temos esses 3 exemplos. Vamos fazer a leitura. Casamento, casa, asa. Perceba o som do Z, tá bom? Então, quando eu tiver apenas uma letra S entre duas vogais, essa letra vai ter o quê? Som de Z, tá bom? E vamos lá. Agora que a gente já fez essa revisão sobre ortografia, a gente lembrou, vamos observar aqui agora algumas palavras. A gente viu naquele texto essas personagens aí, por exemplo, né? Menino, mãe. E no caso, o menino disse o quê? Que teve um sonho. Não foi isso? A gente tem aqui, ó. E essas palavras estão acompanhadas de outras palavras. Vamos lá. O menino, a mãe, um sonho. E isso já tem a ver com o nosso próximo assunto de hoje, que seria o quê? Artigo. Observe que menino, mãe e sonho são substantivos e os substantivos, eles podem vir acompanhados de artigo, não é? Nesse caso aí, o menino, a mãe, um sonho. Vamos lá. O que são os artigos? São palavras que usamos antes do substantivo. Aí a gente tem esse exemplo que vimos lá no texto, acabamos de ver agora também. Um sonho. Eu tenho aí o substantivo sonho, está sendo acompanhado do artigo um. Então, a gente tem aí essas palavras que acompanham o substantivo, são chamadas de artigo. Nesse caso aí, ó, tá aparecendo na frente do substantivo. Qual informação nós temos aqui agora? Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Aqui são as classificações, tá bom? Quais são os artigos definidos? Aí a gente já tem os exemplos. O, a, os, as, no caso, tanto no singular como no plural. E os indefinidos, um, uns, uma, umas. Aí a gente tem esses 2 exemplos aí. O museu. Toda vez que eu utilizo um artigo definido, eu quero especificar, ao contrário do indefinido, que o próprio nome já diz, é algo indefinido, incerto, é algo, tem assim digamos que, uma ideia assim vaga, incerta. Quando eu falo assim, um museu, observe no exemplo de baixo. Um museu. É um museu indefinido, não se sabe ao certo o nome, enfim. Daí a ideia de indefinido. Tem a ver com indefinição, incerteza, tá bom? Já quando eu falo o museu, aí eu já tenho algo mais, é um museu específico, é um museu que eu conheço, de meu conhecimento, eu sei o nome, enfim, tá? Bora lá. Aqui a gente tem o quê? Outra informação sobre os artigos. Bora ler. Os artigos concordam com o substantivo que acompanham. O que é que isso quer dizer? Que se o substantivo está no masculino, o artigo também, né? Aí, por exemplo, eu tenho menino, então eu vou usar o quê? O artigo o. Nesse caso, agora, quando o artigo está no singular, o substantivo está no singular, desculpe, o artigo também vai ter que estar no singular. O mesmo exemplo aí, ó, o menino. Já do outro lado, eu tenho o quê? Os meninos, porque o substantivo meninos foi para o plural e o artigo acabou sofrendo alteração também. Então, ele acompanha o substantivo concordando. Se está no masculino, o artigo também vai para o masculino.
Se o substantivo está no singular, o artigo também. Se o substantivo vai para o plural, o artigo também vai, tá bom? Agora, a gente tem essa atividade aqui. Você pausa o vídeo, copia, faz suas anotações, tá? Vamos fazer a leitura. Complete o texto com os substantivos abaixo. Aí nós temos aí os substantivos computador, dia, geladeira, luz, janelas, televisão, porta, ventiladores. E aí a gente tem um texto. A luz que você apaga, você não paga. Tem os espaços. Aí, claro, você vai ter que botar o substantivo, levando em consideração o artigo que virá na frente, né? Então, se for um artigo feminino, provavelmente, certamente, na verdade, o substantivo vai ser feminino. Olha aí o começo do texto. Ao sair de um lugar, apague o quê? Aí você vai preencher, tá? Depois a gente faz a correção. Na segunda questão, o que é que nós temos? Passe para o plural as palavras da questão anterior. Você tem aí, ó, nós acabamos de ver que o artigo ele acompanha o substantivo. Então, todos esses substantivos estão no singular. O artigo também. Então, você vai passar tudo para o plural, não esquecendo de fazer a concordância. E já na terceira questão, a mesma coisa. Continue passando para o plural. Tá bom? Pause o vídeo, faça as anotações, copie, responda. Por hoje é só. Abraços. Até a próxima aula.